Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio campista que já teve passagens pelo Atlético Mineiro e que está livre no mercado. Será que é uma boa opção de pensar, por exemplo, no Cruzeiro, numa função de meio de campo, de volante? Eu quero trazer aqui no vídeo. Além disso, sobre a provável escalação do jogo de hoje contra o Internacional, quem que o Cruzeiro não vai ter à disposição? Será que o Pepa pode poupar alguns atletas? Enfim, quero comentar aqui com vocês. Além disso, do Nicão, que não vai ser relacionado para esse jogo e tem uma expectativa de deixar o Cruzeiro, de acordo com Samuel Venâncio. Quero também trazer algumas atualizações sobre esse caso. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like aqui embaixo, está bem perto desse nosso objetivo. Contei com a ajuda de vocês. E esse vídeo que não vai ter muitas edições e nem alguns desse final de semana, vou gravar eles aqui mais direto porque eu estou muito cheio aqui de coisa para fazer na sexta. Acabou que não deu muito tempo e como eu quero postar alguns conteúdos, já postei no sábado de manhã, domingo 3 vídeos aqui para vocês, segunda já de manhã. Então eu vou gravar aqui um pouco mais rápido e para ter uma quantidade maior de vídeo para vocês, mas que não vai ter toda aquela qualidade de edição, de mapa de movimentação, como eu gosto de deixar aqui no canal. Mas segunda-feira aí estamos de volta para dar uma adiantada aqui para vocês. Então quero começar falando aí primeiramente sobre o jogo de hoje, entre Cruzeiro e Internacional. Já na lista de relacionados dá para ver a ausência do Nicão, que foi até muito comemorado pela torcida. Nicão, então, que não vai fazer parte do elenco, que assim, o Cruzeiro, no geral, não vai ter muitas mudanças para esse duelo contra o Internacional. Se você for ver ali e analisar, diria que o grande desfalque seria justamente essa questão do William, que não foi relacionado para esse jogo, o Igor Formiga, que deve assumir a titularidade, e assim, no geral, sem muitas mudanças, Anderson, Rafael Cabral, tudo mais no gol, e a provável escalação, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, apenas o portal 90 Minutos trouxe aí a provável escalação do Cruzeiro, com Rafael Cabral no gol, zaga com o Igor Formiga, a lateral direita, a zaga com o Lucas Oliveira e o Castan, voltando à dupla titular, na lateral esquerda o Marlon, dupla no meio de campo, possivelmente deve continuar o Neto Moura e o Felipe Machado, mesmo com o Alisson tendo condição. O Machado foi muito bem contra a equipe do São Paulo, além disso, tendo no meio de campo o Matheus Vital, lá na frente com Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto, sem muita alteração. Cruzeiro aí que, no caso, se vencer vai ser um triunfo e tanto, até porque estamos numa situação muito confortável. Por quê? Se o Cruzeiro vence, chegaria no caso no momento nós temos aí a 12ª colocação com 17 pontos conquistados. Se vencer, chegaria a 20, e poderia no máximo ocupar a 6ª, 7ª colocação, posição que o Internacional está nesse momento com 20 pontos. Se perder, nem sai da colocação, porque o 13º, que é o Santos, tem nesse momento 4 pontos a menos que o Cruzeiro. Então, no pior dos cenários, ficamos em 12º, no melhor podemos ficar ali em 6º, 7º, no mínimo se vencer, em 9º lugar. Vale lembrar, até falei errado, o William vai sim pro jogo, tá? Acabei não vendo o nome dele aqui, sabe que o Cruzeiro colocou em ordem alfabética, eu sempre confundo isso. Tá o William na escalação do Cruzeiro e vai jogar essa partida. Até fiquei surpreso, porque não tá lesionado, não recebeu nenhum cartão amarelo contra o São Paulo. Então, Igor Formiga não. William na lateral direita, Cruzeiro sem nenhum desfalque para esse compromisso em Porto Alegre. Internacional também que vem de uma sequência de altos e baixos, começou a temporada até que bem, nos últimos jogos aí foi importante para conseguir, por exemplo, uma arrancada e não ficar na parte de baixo. No geral, estou confiante para esse jogo, acredito que o Cruzeiro dá para sair pelo menos com empate, 1-1, 0-0, enfim, quero saber a sua opinião, quanto que você acha que fica esse jogo? Quem acertar, eu vou mandar um salve aqui também nos próximos vídeos. Quero falar agora então sobre o Alan Franco, jogador que pertence ao Atlético Mineiro e que estava emprestado ao Talleres lá da Argentina, onde encerrou nesse mês de junho o empréstimo do jogador para a equipe argentina. E assim, o equatoriano de 24 anos vai voltar para o Atlético, onde tem mais um ano de contrato, pelo menos pelo que eu vi aqui, e não tem expectativa nenhuma dele ser aproveitado ou ter esse seu vínculo renovado. Lá pelo Talleres, ele disputou nesse período 42 jogos de 2022 para cá, um gol marcado e uma assistência. Antes disso, já tinha passado também por uma equipe dos Estados Unidos, onde jogou apenas 11 jogos. Então assim, no Talleres, ele foi uma peça que jogou até com certa frequência. Deixei aqui, não vai dar para eu colocar, mas o mapa de movimentação dele é muito mais um volante de marcação mesmo pelo lado direito do campo. Foram 19 partidas nessa atual temporada pelo Talleres, 11 como titular, não marcou nenhum gol, deu uma assistência no Campeonato Argentino. Então não era um jogador descartável, se fosse para ser de graça, até o Talleres teria interesse
nessa contratação, mas como tinha uma cláusula para compra muito alta, a equipe argentina optou então por não fazer esse pagamento. Jogador que chega para o Atlético Mineiro e nunca conseguiu se firmar, chega vindo do Independiente del Valle, que era um dos grandes destaques na época. Ele chegou a jogar mais de 75 jogos, 6 gols pelo Independiente del Valle, foi para o Atlético Mineiro 33 jogos em 2020, 3 gols, desempenho que parece ser razoável, mas na prática ele começa bem e termina muito mal. 2021, 15 jogos e não entra em campo, pelo rival há quase 2 temporadas. É um jogador que eu traria para ser o titular absoluto? Não. Mas para complemento de elenco, eu acho bem interessante, viu? Para falar bem a verdade, essa questão. Só que quem acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito fã de trazer jogador ex-Atlético Mineiro, não gosto muito dessa ideia. Tudo bem, o Alan Franco não é nada identificado com o Atlético, tudo bem. Mas ainda tem contrato com o clube e o Atlético também não vai ficar querendo negociar jogador com o rival. Então, nessa questão, eu fico com o pé atrás. Lembrando que isso aqui é só uma sugestão, tá? Não é que ele foi procurado, oferecido ao Cruzeiro, nem nada desse tipo. É uma função que o Cruzeiro deve sim buscar o mercado, mas nesse momento pensar, por exemplo, no Alan Franco ou em algum jogador com até passagem, pelo rival, que seja, eu já fico com o pé atrás. Quero saber se você também é assim, ou acha que é tranquilo, acha que tá de boa. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários e também do futebol, a área pro futebol do Alan Franco, jogador então que jogou 44 jogos nesses últimos 1 ano e meio pelo Talleres, lá da Argentina, 1 gol marcado e 1 assistência. E para terminar aqui, à noite, nessa sexta-feira, trouxe essa notícia o Samuel Venâncio de que o Nicão pediu para não ser relacionado para os próximos jogos, esse contra o Internacional, e enfim. Na sequência, o Cruzeiro vai ter depois contra o Vasco, Coritiba, Goiás, o Nicão que já tem 5 jogos e não pode entrar mais. Se ele entrasse contra o Internacional, seria o limite, 6 jogos no Campeonato Brasileiro, porque deve ter propostas de outras equipes da Série A. O Coritiba foi um dos interessados, ele falou que não sai por conta de ter essa identificação com o Atlético Paranaense, então acho que é pequena essa chance de acontecer. E assim, outros clubes que podem interessar ele, não sei, talvez o Cuiabá, o Goiás, não sei realmente qual seria uma equipe interessada nele. Se tiver essa informação, eu trago aqui para vocês, mas não vai fazer muita falta, O Cruzeiro mesmo, se pudesse abrir mão desse seu salário, nossa, seria bem interessante, viu? Porque poderíamos contar com outros jogadores. Até foi o Lênin Franco? Não, foi o Gabriel Lima, foi o CEO do Cruzeiro, e o Pedro Martins sempre enfatizou que a folha salarial do Cruzeiro hoje, sem chegar aos reforços, já estava muito próximo do que era o limite. O Cruzeiro não poderia trazer mais 1 milhão de folha salarial sem ter saídas. E se o Nicão tiver realmente essa rescisão, vai ser muito bom mesmo. Lembrando que ele tem parte dos salários pagos pelo São Paulo e uma parte para o Cruzeiro, próximo do teto de 300 mil por mês, de acordo com o Jorge Nicola. E assim, se o Cruzeiro abre mão disso, pode sim contratar 2 jogadores que seja, ou um jogador, o Flávio, por exemplo, lá do Altaon, que pode ser uma opção para volante, ou pegar esse valor e investir em um novo ponta que nós estamos precisando. Enfim, vou até trazer aqui um vídeo nesse domingo, tá? Sobre opções no mercado. Quem que eu acho que poderia ser boa alternativa para o Cruzeiro? Fica ligado aqui então, se inscreve, ativa as notificações para não perder os conteúdos novos que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Deixa aqui também seu palpite para esse jogo de hoje contra o Internacional. Vou deixar os links aqui embaixo na descrição do meu perfil pessoal no Instagram. Estou passando um tempo aqui em Santiago, no Chile, Gustavo.crz, me pede para seguir lá que eu aceito vocês aqui do canal. E enfim, se você quiser ver os bastidores da viagem, depois eu vou pra neve, enfim, nunca vi neve na vida, tô até curioso para ver. E os estádios aqui do Chile, que tá um pouco difícil de ir, mas eu vou tentar ir em alguns nesse mês. Me segue lá para você acompanhar tudo, beleza? Valeu, galera!